Irmãos e irmãs, paz e bem. Estamos em Nazaré, estamos aqui no lugar do Sim de Maria, o lugar que guarda o Sim de Maria. Padre Jonas Abib, Monsenhor Jonas Abib, ama chamar Nazaré de primeiro Pentecostes. E é verdade. É verdade porque aqui o anjo, no anúncio da Virgem Santíssima, o arcanjo Gabriel, com o sim de Maria, o Espírito Santo desceu sobre a Virgem Santíssima e ela concebeu o Verbo. Por isso, esta é a primeira ação do Espírito por excelência. Nazaré é o lugar do Espírito. E daqui o Espírito do Evangelho chega aos confins de toda a terra. E por isso, para falar hoje do Espírito Santo, para falar hoje de missão, que é a ação do Espírito Santo, temos aqui conosco um convidado que é um cristão de Nazaré, um frei sacerdote de Nazaré, um filho desta terra, que é o padre Jack Karam Abuna. E eu, durante o programa, o chamarei padre Jack de Abuna, que em árabe quer dizer pai. Assim, todos aprenderam já esta palavra. Nosso pai. Nosso pai, Abuna Jack. Obrigado, Abuna, por ter aceitado o nosso convite e ter vindo ao nosso programa em casa com a Sagrada Família. Obrigado. Bem-vindo todos vocês a Nazaré. Obrigado. Eu cresci aqui e conheci este lugar antes de construírem. Agora, comecemos a apresentar o Padre Jack, Abuna Jack. Padre Jack é nazareno, nasceu aqui Não em é muito Nazaré. longe daqui. Cerca de 10 ou 5 minutos daqui. 5 minutos daqui. É mesmo daqui, Abuna Jack. Ele é meu irmão franciscano da Custódia da Terra Santa. É superior Arcanjo do Gabriel. convento. Arcanjo Gabriel. A última missão franciscana na Galileia. A última que é a Mujaide. A Mujaide. Nasceu com uma moça ortodoxa do vilarejo que se apaixonou por um rapaz do rito latino. E o padre não queria casá-los. O bispo também não queria e a família toda também não queria. Então vieram ao guardião de Nazaré e disseram que ela queria converter-se ao rito latino católico. E gostariam também que um sacerdote que pudesse vir no domingo celebrar a missa para nós. E assim o guardião de Nazaré disse-lhes: nós não temos uma casa ali. E eles disseram: nós daremos tudo o que precisarem. Assim, em 1897 começou a ir todos os domingos um sacerdote a Mujade, de Nazaré, a Mujade, para celebrar a missa para esta nova comunidade católica que nascia. E em 1903, entre eles deram um pedaço de terreno para a custódia, de presente. E assim a custódia fez a casa do pároco, a capela do Arcanjo Gabriel, e depois convidaram as irmãs franciscanas do Imaculado Coração de Maria. E elas vieram e abriram uma creche, uma escola para mulheres, para lhes ensinar artesanato e também a costurar. E assim permaneceu até 1948. E o último casamento em Amujade aconteceu foi em 28 de junho de 1948. Bem, obrigado a Abuna Jack. Falaremos desta missão. Temos uma razão por ter convidado o Padre Jack, Abuna Jack. Padre Jack é um franciscano da Custódia que desempenha um apostolado muito importante aqui na Terra Santa. Padre Jack é também exorcista e ele tem uma comunidade onde as pessoas de todos os lugares de Israel, de Nazaré e outros lugares que vêm até ele, e ele as acolhe, seja para rezar por elas em comunidade, ou seja para rezar por elas pessoalmente. Vamos acolher o Douglas, da comunidade Canção Nova, que nos trará um canto. Obrigado, Douglas, pela tua presença. Obrigado ao Senhor, Padre. E também a Frei Sinisha, que nos trará os pedidos de oração daqueles que nos acompanham. Obrigado a todos vocês.
Obrigado, Frei Sinischa. Frei Sinischa faz parte também do governo da Custódia. Dizemos que, junto com o Padre Custódio, nestes últimos 3 anos, guiaram e motivaram, encorajaram os freis nos seus trabalhos. E por isso é muito bom escutar Padre Jack, que realiza um trabalho muito especial, mas também muito necessário nesta terra, não é verdade, Frei Sinischa? Com certeza, Padre Jacques pode falar muito mais sobre isso, mas ser cristão na Terra Santa é muito difícil. Ser cristão no meio de tantos outros é difícil. As pessoas podem pensar que aqui, no lugar onde nasceu a nossa fé, tudo é mais fácil, tudo é doado. Entretanto, este tipo de trabalho falta aqui. E por isso, esse tipo de trabalho que o Padre Jacques faz, da renovação carismática, de falar com as pessoas, de como encontrar as pessoas pessoalmente, como fazer vigílias com as pessoas, de encontrar lugar para elas dormirem. Todas essas coisas são um desafio. Por isso, é preciso cuidar dessas coisas e jamais descuidar desta parte da pastoral. Obrigado, Frei Sinischa. Obrigado, Padre Jack, por aquilo que faz. Padre Jack é exorcista, acolhe e reza pelas pessoas. As pessoas podem dormir ali e ele construiu um lugar para que elas pudessem dormir, famílias, jovens, adolescentes. Ele realiza um apostolado muito bonito. Padre Jack, quando nasceu esta vocação franciscana? Quando nasceu o amor por Cristo e pela vocação franciscana? Preciso dizer que foi na minha família. Tive 2 tios sacerdotes, um caputino e outro diocesano, e também uma tia freira. Na minha família eram 6 pessoas, 4 homens e 2 mulheres. 2 homens se casaram e os outros 2 se consagraram, um caputino e outro diocesano. E uma tia casada e uma outra freira do Rosário. Um dia meu tio, que estava aqui e era ajudante do bispo de Nazaré, veio encontrar sua avó em seu último ano, que estava na nossa família. E no mesmo dia veio o pároco de Nazaré, Padre Domenico Picchi, em Nazaré. E o meu tio disse ao Padre Picchi: "As pessoas estão felizes. Você está fazendo um bem para as pessoas de Nazaré. Fala bem o árabe, prega bem, trata as pessoas com respeito." E ele disse: "Nazaré não precisa de um padre italiano, precisa de um padre árabe." E olhando para nós, disse: "E se estes jovens e estas jovens não se consagram a Deus, como faremos? Nós não temos uma máquina para fazer vocações." E esse gesto e esta palavra me tocou muito naquele momento. E quando o pároco saiu dali, eu disse rapidamente: "Eu quero ser um sacerdote." E ele me disse: "Você ouviu o que ele disse? Nazaré precisa de um sacerdote árabe, por isso deve ir aos franciscanos." No segundo dia, era mês de maio, fui até o pároco, Padre Domênico. Naquela noite, 1º de maio, eu disse: "Quero ser um franciscano." E ele me disse: "Mas não, vai até o teu tio e faça o que ele te disser." E ele me enviou a ti e tu me manda para ele? E perguntei: "Vocês querem que eu seja um sacerdote ou não?" "Sim, sim." E assim ele comunicou em Jerusalém, e primeiramente pensaram de me enviar direto para a Itália, mas depois disseram para eu terminar o liceu. Se forme e depois começará a aprender italiano, depois o noviciado, e assim foi. Em 1972 terminei o colégio e depois fui para o Colégio Internacional de Roma, por 1 ano. Depois fiz o noviciado em Belém, depois do noviciado, em 74, fui para o Líbano para começar a estudar filosofia em Kaslik, e também a língua árabe. Em 1975 começou a Guerra Civil e por isso perdi aquele ano, perdi tudo. Voltei depois para São Salvador e comecei a estudar a filosofia e a teologia com os salesianos no Crenza. Obrigado, Padre Jack. É muito importante lembrar aos irmãos e irmãs que um chamado vocacional, também para o matrimônio, tem sempre alguém que se faz mediador. Uma pessoa que vem pela ação do Espírito Santo, que fala, que nos fala. Nós muitas vezes falamos assim: "Eu ouvi, mas ouvi o quê?" O Senhor age por intermédio de outras pessoas. Para Abuna Jack,
foi o pároco, que era o guardião daqui. O pároco, Era pároco de Nazaré. Padre Domenico Picchi. Era italiano. Sim, ele era um monsenhor de Alepo. Vejam só. Ele falou assim, que precisamos de vocações. Era o Espírito Santo que falava no coração do Padre Jack. E o Padre Jack disse sim, como a Virgem Santíssima, e hoje temos aqui este excelente sacerdote e trabalhando aqui em Nazaré. Foi uma profecia, não é, Padre Jack? Estive em vários lugares antes, em Belém, Jerusalém, Emaús, Jericó, Caná e Nazaré. E agora na comunidade E Arcanjo agora, Gabriel. a Mujahid. Padre Jack, este apostolado que comentamos com Frei Sinisha, que é muito importante, pois Padre Jack vive no meio dos hebreus, pois é o único cristão e as pessoas vão ali para encontrá-lo. Padre Jack, quais são os tipos de pessoas, quais são os problemas que as pessoas levam a ti? Geralmente não vêm pessoas somente de Nazaré ou dos arredores de Nazaré, mas também de Belém, de Jerusalém, de Ramala. Me procuram porque precisam de oração, de uma bênção, de um conselho, para os problemas que têm na família, na casa. Eu recebo todos eles, especialmente os doentes. Rezo muito para que o Senhor os liberte das doenças. Na renovação carismática, me ajudaram muito a rezar. Eu estive muitas vezes na Itália, em Palermo, nos congressos da renovação, também em Rimini, na renovação carismática também, e muitas vezes me convidaram para estar em comunidades da renovação. Foi por isso que tive uma experiência e por isso tenho confiança que quando rezo posso ajudar as pessoas, especialmente os doentes. Padre Jack, eu tive um amigo, Padre Johan, que também era exorcista, como o senhor, que fazia um trabalho muito bonito, semelhante ao seu. Como é importante rezar, pois são inúmeras pessoas que estão doentes e não sabem a quem procurar e precisam de uma oração de libertação ou precisam de alguém que as escute na sua doença. Obrigado, Padre Jack. Obrigado por aquilo que faz, porque muitas seitas crescem, porque muitos sacerdotes realizam este apostolado, não têm tempo para escutar estas pessoas que estão em dificuldade. É a minha vocação, é meu apostolado que estou fazendo. É aquilo que está escrito na Bíblia. Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas fadigas. Eu estou acolhendo as fadigas e as dores das pessoas e rezo pela libertação deles. Por isso, quando uma pessoa doente vem até mim, muitas vezes ficam assustadas, porque eu pergunto: o que está aqui dentro? Tenho ódio aqui dentro, respondem. Eu digo: vai ao médico. Muitas vezes eu rezo e tudo passa, mas algumas vezes é preciso ir a um médico. Eu sinto a dor dos outros, e muitos deles logo se admiram e logo começam a falar tudo. E assim eu posso entrar e ajudar essas pessoas. Algumas vezes preciso ir até a casa para exorcizar a casa, porque ali existe alguma coisa. Então acabo que vou em muitas casas, de benzedeiras, rabinos, também benzedeiras. Na Galiléia existem muitas benzedeiras. Aqui também, em Nazaré, existem mulheres benzedeiras que fazem isto, também cristãs, algumas até de nossa paróquia. Eu rezo somente para que possa ajudar essas pessoas para que não vão a esses lugares, libertar-se de tudo o que fizeram, das promessas que talvez tenham feito ali com essas bruxas ou benzedeiras. Padre Jack, se me permite, eu não sou exorcista, mas gostaria de dizer uma coisa que penso seja muito importante. Que este programa seja uma prevenção. Se você não está bem, se possui uma doença, se está desempregado, se tem um problema, procure um sacerdote, vá à igreja, reze o terço. Não é mesmo, Padre Jack? Tenho bastante experiência por aquilo que disse antes, pelo que encontrei também.
Por exemplo, na festa da visitação, a visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel, o encontro de Jesus e João Batista quando ainda estavam no ventre. Fui com um casal que ainda não tinha filhos. Eu sempre aconselho a eles: vão visitar Santa Isabel. Fomos juntos e este casal estava muito feliz. E disse a eles: se vocês tiverem um filho, o batismo será aqui em Aincarem. Espero que no próximo ano aconteça, porque a experiência que tive também com um casal que veio da Itália. Subiram a Aincarem, fizeram as promessas a Santa Isabel e pediram na Santa Missa e depois tiveram um filho. Depois de um ano tiveram este filho. Também quando estive em Canaã, como pároco, uma família drúzia, foram a Aincarem, eu os aconselhei a irem a Aincarem, a mãe de João Batista, e depois tiveram uma criança. Se alguma família que não tem um filho, não mudem de canal. Fiquem conosco, porque daqui a pouco Padre Jack irá fazer uma oração. Rezemos. Procuremos um sacerdote. Procuremos uma igreja. E ali é que encontraremos palavras de vida eterna. Não é verdade, Padre Jack? A minha oração pelas pessoas é sempre com a cruz que me deu minha tia, que é uma freira. Ela estava no hospital, doente, e quando a visitei, fiz uma oração. E depois ela me disse: pegue isto. Era uma relíquia da cruz e eu estou morrendo, ela me disse. Isto te ajudará. E assim, depois soube que o exorcista tem uma relíquia da cruz. A minha tia me deixou a sua relíquia da cruz para mim. Foi como uma profecia. E por isso trago sempre comigo e faço a bênção com ela, com a relíquia da Santa Cruz. Porque a cruz de Cristo tem poder. Porque pela sua Santa Cruz salvou o mundo. Eu não devo esconder a cruz. Estive em algumas casas que vocês se espantariam. Uma família, quando eu ainda era pároco em Canaã, vieram num sábado e me contaram o que acontecia na casa. Barulhos estranhos à noite e distúrbios. Eu perguntei: vocês têm uma cruz? Disseram: não. Fomos em frente ao santuário de Canaã, compramos uma cruz e eu a abençoei e disse: vocês devem colocá-la na entrada da casa, na porta da casa. E depois eu os abençoei. No segundo dia eles me chamaram às 7 da manhã. Eu estava atendendo os doentes no domingo. E disseram: Abuna, esta madrugada, às 4 horas, nós ouvimos barulhos. Nós levantamos, acendemos a luz e encontramos a cruz no chão. Também o prego que ele havia perfurado, a bucha do prego no chão. Perguntei: quando voltam para casa? Disseram: depois das 6:30. E eu disse: depois irei até sua casa para exorcizá-la. Eu exorcizei a casa com sal em todos os cantos da casa. Abençoei a casa e tudo passou, mas a cruz permaneceu. Porque quando existe um mal, ele não pode passar diante da cruz. O mal faz uma luta com a cruz. E por isso ela caiu. Alguns disseram: Abuna, o prego do crucifixo caiu. E por isso disse que iria exorcizar a casa. Porque o mal não suporta a Santa Cruz. Porque nós fomos salvos pela cruz de Cristo. Obrigado, Padre Jack. Pedimos ao Frei Sinisha que nos traga os pedidos de oração. Os pedidos de oração. Como sempre, estamos unidos a vocês que nos acompanham rezando e também pedimos que rezem por nós, pois é importante que estejamos unidos em oração. Pede oração Renata, que é do Nordeste do Brasil, nos pede oração para encontrar um trabalho. Sabemos o quanto hoje é difícil encontrar um trabalho digno que possa sustentar uma família. E nos pede também para que rezemos pela sua família.
Temos outro pedido de oração, que nos vem do Rio de Janeiro, de alguém que também se chama Renata. Ela nos pede para rezarmos pela sua mãe, que está doente, para que se recupere. Rezamos por todos os doentes, como nos dizia Padre Jacques, que reza especialmente pelos doentes. Como nos dizia Padre Jacques, algumas vezes a doença pode nos levar para um caminho errado, pelo desespero. Mas pelo Senhor, não devemos nos desesperar. Em Deus devemos ter esperança. Ele nos deixou esperança. Por isso, tenhamos esperança e vamos em frente, e nos aproximemos da Igreja. Obrigado, Frei Sinischa. Envie seus pedidos de oração para o nosso e-mail sagradafamilia@cançãonova.com ou pela nossa página de Facebook. E pedimos para o nosso Douglas que cante para nós e depois de todo esse programa faremos uma oração com o Padre Jack. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vocês que estão em casa, peçam nesse momento ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus, que Ele venha nos libertar. Pedimos ao Padre Jack que reze por todos os doentes, por todas as pessoas que estão sofrendo, que passam por dificuldades, pessoas que sofrem opressão no coração, pessoas que estão sem trabalho. Neste momento, o Padre Jack está rezando por cada um de vocês. O Senhor disse à nossa mãe, aqui em Nazaré, nada é impossível para Deus. Por isto, a fé diante das dificuldades, das doenças, das dores. Pedimos também a intercessão de São José para todos aqueles que precisam de um trabalho. Eu digo sempre, rezem e peçam para São José. Alguns dizem, Abuna, eu rezei e encontrei um trabalho. Eu digo, agradeçam a São José. Pedimos por aqueles que precisam de um trabalho, que São José olhe por todos, interceda por eles. Rezemos por todos aqueles que possuem uma doença grave. São muitos, cada dia encontro essas pessoas. Em todo o mundo há dessas pessoas, mas nada é impossível a Deus. Esta foi a promessa de Jesus a Nossa Senhora. E Nossa Senhora acreditou, andou e viu que nada é impossível quando encontrou sua prima Isabel, neste encontro de Jesus e João ainda no ventre. Assim também nós hoje, com fé, alcançaremos a graça. Sabemos que Deus nos ama, nos libertará, pois somos seus filhos. Ele nos libertou pelo seu Filho, com seu sangue, com o sacrifício na cruz e com sua redenção.
E hoje também, por meio do Espírito Santo, Espírito vivente, Ele nos dá força, nos dá coragem para enfrentar todas as dificuldades e todas as doenças. E também força para oferecer como cruz junto com Jesus. Aleluia. Amém. Diga amém na tua casa. Agradeça a Deus pelo dom, pela vocação sacerdotal do Padre Jack, que hoje fez com que revivêssemos a graça do Espírito Santo na cura do nosso coração. Obrigado, Abuna Jack. Te agradeço e te convidaremos outra vez para o nosso programa Em Casa com a Sagrada Família para rezar pelas pessoas. E juntos, com o Padre Jack, vamos dar a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Onipotente, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos na próxima semana no nosso programa Em Casa com a Sagrada Família, na Escola do Evangelho, escola de oração que chega ao teu coração, na tua vida.